Bom dia, Aline. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Estamos aqui, firmes e fortes. Firmes e fortes, é isso aí. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia. Você tá sem áudio, Maria Eduarda? Ah, ok. É que às vezes pode ser que se você falar comigo, pode ser que eu não veja no primeiro momento, tá? Então, se você quiser deixar desligado, mas a hora que você quiser falar comigo, quiser entrar com áudio, porque pode ser que às vezes eu me interajo aqui e não consigo perceber que você está falando comigo alguma coisa, tá bom? Diga aí, só para eu ver se está com muito barulho mesmo, seu áudio. Acabando a bateria. Oi, Camila, bom dia. Oi, Pro, bom dia. Tudo bem? Sim. Sim. Tudo bem, Vitor? Tudo, Gina. E você? Tudo também. Bom dia, Gustavo. Bom dia. Bom dia. Esperar mais um minutinho, dois aí. Nós vamos com a apostila ainda, tá? Na página 45, eu vou introduzir a explicação para vocês da operação entre conjuntos. E a gente vai... Preparei aqui para explicação para vocês. Esperar ver se mais alguém entra, eu já começo. É a apostila 1, né? Apostila 1. Eu falei ontem que nós estamos com apego a ela, né? Vamos com a apostila 1. Ave Maria. Ó, se vocês preferirem para visualizar melhor, quiserem me deixar aí na tela principal, acho que eu já falei ontem, não lembro, que eu vou passar uns slides para vocês, talvez fique mais fácil de vocês acompanharem se me colocar aí como tela principal. É só colocar aí onde está a minha imagem, aparecem 3 pontinhos acima da minha imagem, e vocês podem fixar ela como a tela principal. É o quarto item nesses 3 pontinhos aí. Bom dia, Lucas, tudo bem? Lucas, não sei se me ouviu. Bom, vamos lá. Clicar pelo chat. Ah, é verdade. Bom dia. Vamos lá, então. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Espera só um minutinho. Pro, eu não entendi. Como que você faz para fixar? Ah, tá. Você coloca aí... Você tá no Note ou tá no celular? Então, eu não sei no celular, mas me falaram que é a mesma coisa. Você vai na minha imagem, onde eu estou falando lá. Eu vou voltar lá, peraí. Que agora é isso. Você vai e em cima da minha imagem vai aparecer ali, desative som e tem 3 pontinhos. Vê se aparece isso para você também. Certo. Aí, nesses 3 pontinhos, você clica aí e aí você vai ter a opção de fixar vídeo. É a 4ª opção, de cima para baixo. Aí você clica, vai ficar só a minha tela aí, para você. Ok? O meu nem tem, mas tá bom, deixa eu ver. Mas você consegue me visualizar sozinha? É que às vezes quando alguém fala, aparece a imagem da pessoa. Ah, tá. Então agora somente eu vou falar e todo mundo então fica com o fone desligado, microfone desligado, e aí só me interrompe se por acaso na explicação tiver alguma dúvida, que aí acho que fica somente eu falando mesmo, fica só a minha tela. Então vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês.
Ó, aí. Tá aparecendo para todo mundo, ok? Todo mundo está visualizando? Sim. Sim, sim. Ok, beleza. Então, nós vamos falar sobre esse módulo 2, tá? Que é da frente 2 aí, operações entre conjuntos. Então, já sabemos que conjuntos, né, são aqueles, identificamos, por exemplo, A é formado pelo conjunto 1, 2, 3, 4, 5, o B é formado por um conjunto 5, 7, 8, né? Existem vários tipos de conjuntos, não só formado por números. Eu posso formar um conjunto com os meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, etc. Eu posso formar um conjunto com signos, né? Aquário, leão, peixes, etc. Então, conjuntos pode ser formado por qualquer elemento, né? Digamos assim. E agora a gente vai relembrar, porque nós já vimos isso também, vamos relembrar as operações. O que vem a ser as operações? Juntar, ou seja, adicionar dois conjuntos, subtrair um conjunto do outro, verificar o que nós temos de igual, que seriam as intersecções. Então, é disso que nós vamos falar agora. Então, vamos falar primeiro da união ou reunião. Geralmente fala-se união, tá? Mas quando se falar reunião é a mesma coisa também. Então, união ou reunião de conjuntos é juntar os conjuntos em um só. É pegar mais de um conjunto e fazer com que ele fique um único conjunto. A simbologia é esse ozinho aqui, ó, de união. É assim que nós vamos usar. Quando se fala na parte de símbolos, né? Nós temos isso aqui, ó. Eu tenho um conjunto A, né? Que seria todo esse círculo aqui, ó. Identifiquei ele como A. Tem alguém mexendo? Se puder desligar o som, só para não interromper, para não ir para a tela, para ficar só. Gustavo, só você agora. Você está conseguindo ver direitinho? Tô sim. Ah, beleza, então. Então, vamos lá, ó. Continuando. Então, eu tenho esse círculo, que é todo o conjunto A, e tenho outro círculo, que é todo o conjunto B. Então, nesse caso, eu fiz a união de A com B, e simbolicamente eu falo dessa maneira, aqui, ó. A unido com B. Então, eu estou fazendo a junção, unindo os dois conjuntos em um só. Se nós formos tratar de valores, né, um outro exemplo que envolva números agora. Então, eu tenho um conjunto qualquer, tá? Pode ser A, pode ser B, pode ser C, D, não importa a identificação. Os elementos desse conjunto seriam o 2 e o 3. Esses são os elementos. Se eu fizer a união com esse outro conjunto, que possui o elemento 4, o elemento 5 e o elemento 6, a união dos dois vai me dar, né, a junção de tudo isso aqui, ó, a união. Então, eu formo um único conjunto com todos os elementos que estão aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu ponho num conjunto só. Uma dúvida que pode acontecer, de repente, vamos imaginar que nesse primeiro conjunto houvesse também o número 4. Eu fosse, ao invés de ser 2 e 3, fosse 2, 3 e 4. Na hora de vocês fazerem a união, não há necessidade de apresentar o 4 duas vezes. Não precisa escrever o 4 duas vezes, tá? É uma só. Se eu tiver números que se repitam, eu não preciso representar ele mais de uma vez, basta uma vez só. Então, a união desse conjunto com esse segundo conjunto seria isso aqui, ó, representado num único. Outra situação, intersecção agora de conjuntos. A intersecção nada mais é do que tem em comum nos dois. O que tem em comum nos dois, ou seja, o que tem no conjunto A e o que tem no conjunto B que são iguais, em se falando de elementos. Simbolicamente, seria basicamente isso daqui, ó, tá? Representação de intersecção é o U da união ao contrário, viradinho para baixo. Esse é o símbolo de intersecção. Então, eu tenho aqui, ó, conjunto A, conjunto B.
O que tem em comum para os dois é justamente esse meinho aqui, ó. É o que tem para os dois ao mesmo tempo. Simbolicamente, a gente representa dessa forma. A interseccionado com B. Conjunto A interseccionado com conjunto B. Isso é na forma simbólica, né? Com os círculos. Se nós fôssemos dar agora um exemplo em relação a valores, nós teríamos um conjunto qualquer formado pelos elementos 2, 3 e 4. Aí nós vamos interseccionar com esse outro conjunto. 3, 5 e 6. Então, a intersecção nada mais é do que eu verificar no primeiro conjunto e no segundo o que eu tenho de igual para os dois. Então, ó, o número 2 eu só tenho no primeiro. O número 3 eu já tenho no primeiro e no segundo. O número 4 só tem no primeiro. Então, o único número que tem nos dois ao mesmo tempo é o 3. Então, quando eu fizer a intersecção desses dois conjuntos, eu vou colocar o elemento 3. Se tiver alguma dúvida em relação a essa parte, eu volto. Senão, eu já passo para a próxima. Contando 1, contando 2. Tem, vamos lá? Tipo, se não tiver igual em nenhum dos dois, Eu ia aí falar dá isso. conjunto vazio? Aí você coloca conjunto vazio. Isso mesmo. Isso mesmo, Gustavo. Perfeito. Camila, era a mesma pergunta? Era, Pro. Isso. Então, você coloca conjunto vazio. Quando não houver igualdade, conjunto vazio. Perfeito. Isso mesmo. Mais alguma pergunta? Vamos lá, então, ao próximo. Professor. Oi. Espera aí que eu vou voltar. Não, professora, não. Pode continuar. Beleza. Tudo bem, Matheus? Eu tô bem, pro. Ah, que bom. Vamos lá. Então, vou... Opa, arriscar minha tela. Quem riscou? Quem riscou? Ah, bom. Olha, agora ninguém assume o crime. Gente, não risca não, senão atrapalha meus negocinhos. Mas é o Matheus, logicamente, né? Também, Matheus. Coração enorme para você também. Vamos lá, beijo, amor. Subtração ou complementar de conjuntos. Agora nós vamos pegar um conjunto e vamos tirar os elementos que têm ao mesmo tempo nos dois. Vamos ver como é que fica isso daí, ó. Simbolicamente, eu coloquei aqui, ó, o círculo A, que seria todo o meu conjunto A, e ele tá aqui o conjunto B. Como eu quero A menos B, eu vou ver o que tem de intersecção aqui, ó, e elimino o meu conjunto B. Então, os elementos que vão sobrar serão só aqueles que estão nessa parte laranja, que seria, né, o A menos o B. Se eu tivesse ao contrário, B menos A, eu não fiz aqui, mas só para explicar. O B menos A, aí sobraria só essa parte aqui, ó. Eu tenho que tirar o que tem de intersecção no primeiro elemento, ó, no primeiro conjunto, aliás, no primeiro conjunto. O conjunto A é o primeiro, aí do conjunto A eu vou tirar todos os elementos de B. Então, ou seja, é como se eu pegasse esse círculo aqui, ó, e jogasse no lixo. O que sobraria seriam só essa parte em laranja. Isso simbolicamente, tá? Vamos ver com exemplos como é que ficaria isso. Eu tenho o conjunto A, formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3. E tenho o conjunto B, formado pelos elementos 0 e 2. Como ficaria se eu tivesse que fazer A menos B? Outra maneira de chamar, gente, é dessa forma aqui, ó. Porque eu coloquei, ó, subtração ou complementar. É a continha de menos do mesmo jeito, tá? Ó, desse jeito aqui, vocês iriam ler dessa forma. Complementar de B em relação a A. Quando aparecer assim, num exercício para vocês, é a mesma coisa de A menos B. Então, visualizem, ó, dessa forma, ó, tá vendo que o A vem primeiro, depois o B? Vocês podem representar assim. Alguns exercícios já vêm assim, A menos B, em alguns vão vir dessa forma, mas é a conta de menos do mesmo jeito. Visualizem sempre vindo do primeiro e o segundo, ó, A, B,
AB e o menusinho no meio. Então, vamos lá. Complementar de B em A, que é a mesma coisa que A menos B. Então, eu tenho, ó, todos os elementos de A estão aqui. Eu vou olhar primeiro o A, porque é ele que vem primeiro, ó. Então, eu vou olhar primeiro todos os elementos de A. Aí, eu vejo no meu conjunto A, quais são os números que também tem em B. Esses números que também estiverem em B, eu vou jogar fora. Então, eu tenho, ó, o 0, ele está aqui e está aqui também. Então, eu vou tirar ele e vou jogar ele fora. Vou pegar ele daqui e jogar ele no lixo. Aí, eu vou para o próximo elemento de A. O 1 não tem em B, então, ele vai continuar aqui o 1, ó. Aí, eu vou para o próximo elemento de A. O 2 tem em A e tem em B. Então, o 2 eu também vou jogar fora. Sai fora. Próximo elemento de A. O 3. O 3 só tem em A, não tem em B. Então, ele vai permanecer. Então, na hora que eu fizer A menos B, os únicos elementos que vão sobrar nesse conjunto será o 1 e será o 3. Alguma dúvida? Não? Não. Não. Não, professor, de boa. Vamos ao próximo exemplo, então, ó. Agora, vamos fazer aqui ao contrário, tá? Vamos ao contrário. Agora, nós temos, ó, complementar de A em B. Ó, na ordem que aparece, vocês coloquem assim como menos. B menos A. Então, nós vamos começar pelo conjunto B. Ó, conjunto B. O conjunto B, ele é formado pelo elemento 0 e pelo elemento 2. Então, eu vou ver se o 0 também está em A. Se ele também estiver em A, eu jogo ele fora. Então, percebam que aqui o 0 também está em A, então eu vou e jogo ele fora. Agora, eu vou no próximo elemento de B. 2 também está em A, então eu jogo ele fora. Ou seja, não sobrou nenhum elemento aqui no meu conjunto B. Por isso, eu identifico ele como vazio. Tranquilo? Calma aí, não entendi. Sim. Tá, vamos lá. Tranquilo, prof. Vamos, quem que falou que não entendeu essa parte? Eu. Então, vamos lá, Vitor, vamos lá. B menos A. B menos A. Eu vou olhar sempre o primeiro conjunto que aparece aqui. Nesse caso, é o B, ó. Certo. Vou olhar o B. O meu conjunto B, Coronel. ele é formado por 0 e por 2. Aí eu pergunto assim, o 0 tem lá no conjunto A? Tem, ó. Tem Tem. aqui. Então, eu vou jogar ele fora, porque eu estou tirando todos os números que forem iguais. Eu jogo no lixo. Então, eu pego o 0, que também está aqui, e jogo fora. Aí, eu vou no 2, que é o próximo. O 2 também está em A. Então, eu jogo fora. Então, aqui, ó, não sobrou nenhum elemento, porque o 0 foi jogado fora e o 2 também. Então, nesse caso... Fazendo esse conjunto vazio. Isso, por isso que é um conjunto vazio, porque não sobrou nenhum Entendi, elemento entendi. lá. Eu tive que jogar todos fora. Mas alguém não entendeu essa parte? Posso voltar. Tranquilo? Senão eu faço um exemplo paralelo, se vocês não entenderem. Senão eu passo... Não, tranquilo. Tranquilo, então vamos lá. Próximo. Vamos falar agora do diagrama de Venn. Nós vimos isso também, vamos relembrar. Aqui eu coloquei um programinha. O diagrama de Venn, ele é a intersecção de círculos. De círculos, conforme eu dei nos slides anteriores, aí colocando as bolinhas lá. Então, são os círculos interseccionados, de acordo com o probleminha que eu tenho em questão. Então, eu coloquei esse probleminha aqui, ó. Vamos ver se vocês relembram aí o que a gente viu lá nos anos passados. Uma população consome 3 marcas de sabão em pó. A marca A, a marca B e a marca C. Feita uma pesquisa de mercado, colheram-se os resultados... Ixi, escrevi errado. Peraí. Tabelar. Não, tá certo. Entendi que ela estava escrevendo da tabela. Então, voltando. Colheram-se os resultados tabelados abaixo. Então, veja aqui, ó. A marca A, tem 5 pessoas que consomem, né? Que compram o produto A desse sabão. A marca A do sabão, 105 pessoas consomem ele, compram ele. 200 pessoas usam o B.
160 usam o C. 25 usam A e B. 40 usam B e C. 25 usam A e C. E 5 usam A, B e C. E 120 não usam nenhuma dessas três marcas. Aí a pergunta é: determine o número de pessoas consultadas. Não é fazer a soma que eu tenho aqui, ó. Não é isso. Para isso, a gente vai fazer o diagrama de Venn, tá? O diagrama de Venn é dessa forma que nós vamos fazer, ó. Como nós estamos nos referindo a três marcas, nós vamos interseccionar três círculos. Fizemos o círculo A, ó, fizemos o círculo B e fizemos o círculo C. Aí nós identificamos A, B e C. Aqui dentro desse círculo, nós vamos colocar essas informações, mas nós não vamos começar colocando assim, do jeito que a gente começou a ler. Precisa-se começar sempre dessa forma, com a intersecção dos três. O que vem a ser a intersecção dos três? Esse miolinho aqui, ó. Eu preciso começar por aqui, eu não posso começar pelos extremos ou aleatoriamente. Eu primeiro preciso colocar a informação de quantas pessoas consomem o A, o B e C. E essa informação são 5 pessoas, conforme está aqui, ó, A, B e C. 5 pessoas, então eu começo por aqui. Não pode começar por outro lado, tá, pessoal? Sempre começando pela intersecção dos três. Feito a intersecção dos três, vocês vão fazer a intersecção de 2 em 2. Então, eu vou fazer a intersecção de A e B, ó. Esse meinho, ó, esse onde eu estou passando aqui, o cursor, é justamente a intersecção dos dois. Aqui dentro tem que haver a quantidade de pessoas que consomem o A e o B. E a quantidade de pessoas que consomem A e B são 25, ó. E aí, como eu já tenho 5 que eu já coloquei aqui, eu tenho que colocar aqui para cima somente a diferença, ou seja, 20. Então, seria 20 mais 5, então nesse total tem os 25. Eu sempre vou fazer a diferença do que eu já coloquei antes. Se alguém está com dúvida, já para agora. Tudo bem? Continuar? Tranquilo? Agora eu vou fazer... Sim. Beleza. Agora eu vou fazer a intersecção, começar de 2 em 2, fazendo A com C. Então, ó, A e C é esse miolinho aqui, ó. Isso que é importante vocês sempre visualizarem onde está a intersecção, ó, esse miolinho. Aqui dentro, eu vou colocar a quantidade de pessoas que consomem A e C. A e C está aqui, ó. É o mesmo 25 também, ó. Então, eu já tinha colocado 5, me faltam 20 para eu colocar aqui desse outro ladinho. Então, coloquei. Agora, eu vou fazer a intersecção de B e C. B e C seria esse espaço aqui, ó. Aqui dentro, eu preciso colocar 40 pessoas, que são a quantidade, né, que consomem B e C. Como eu já havia colocado 5, o que me sobra são 35, porque aí me faz um total exatamente de 40. Feito isso, aí me sobraram os extremos para colocar. Então, vamos lá, começando com o A. O A está me afirmando que existem 105 pessoas aqui, ó, que consomem essa marca A. O círculo A está todo esse aqui, ó, esverdeadinho. Todo esse é o círculo A. Eu já havia colocado 20 aqui, 5 aqui e 20 aqui também. Então, me deu uma soma de 45. Como eu preciso colocar tudo aqui dentro, 105, eu vou calcular somente a diferença e colocar 60 aqui. Esse é o valor que eu coloco aqui, o que falta para o 105. Agora, nós vamos no B. O B são 200 pessoas que eu preciso colocar. Sendo que eu já havia colocado 35, já havia colocado 5 e já havia colocado 20. Fazendo a soma aqui, ó, vão me dar 60 pessoas.
Como eu preciso colocar 200, me faltam 140 para eu colocar nessa partezinha aqui de fora, né? Todo círculo tem que haver 200. Então, aqui, 140 pessoas. E, por fim, agora nós vamos na parte azul, círculo C. O círculo C são 160 pessoas. Eu já havia colocado 20 aqui, 5 aqui e 35 aqui. A soma desses 3 que eu já havia colocado dá 60. O que me falta para os 160 é exatamente os 100. E, por fim, a última informação, que é esse 120 que está aqui fora, são as pessoas que não consomem nada, nenhum desses 3, ou outra marca, sei lá. Elas não consomem nenhum dos 3. Então, a gente precisa colocar a informação aqui do lado de fora, porque ela não cabe aqui dentro. Então, 120 para nós não esquecermos. Agora, vamos descobrir quantas pessoas foram consultadas. Então, ó, 60 pessoas consomem apenas, né, somente o A. Somente o A. Essas 60 não consomem outra marca, somente o A. 140 pessoas consomem somente o B. Elas não consomem outra marca, só exclusivamente o B. E 100 pessoas, somente o C, ó. 100 pessoas consomem somente o C. 20 pessoas consomem A e B. A e B, ó, 20, ó. Eu não posso colocar 25, tá, gente? Porque 20 é somente quem gosta de A e B. Esse 5 gosta de C também, ele não quer quem goste de C. Então, seria somente 20. 20 pessoas consomem A e C, ó. A e C, 20 pessoas. 35 consomem B e C. B e C, 35, aqui. E aí, 5 pessoas consomem os 3 e 120 pessoas não consomem nenhuma dessas marcas. Ou seja, a grosso modo, nós teremos que somar todos os valores que estão aqui, mais o que está fora. Somar os 60, o 20, 140, ou seja, todos os valores que estão nos 3 círculos, individualmente, né? Somando tudo, aí eu tenho um total de, ó, tá vendo? A somatória de todos eles vão me dar 500 pessoas. Então, se vocês somarem aqui, como a pessoa, vou somar tudo isso aqui, já vai me dar. Não vai dar o resultado correto. A gente tem que fazer essas intersecções. Alguma dúvida em relação a esse exercício, esse exemplo? Não. Beleza. Então, ó, De boa, esse, ok? Esse daqui é o diagrama de Venn. Diagrama de Venn é a intersecção de círculos. O máximo que eu consigo interseccionar são 3. Eu posso fazer 2 interseccionados e no máximo 3. 4 não vai dar para a gente trabalhar. Tudo bem? Vamos a um outro exemplo agora aqui, ó. Uma avaliação com 2 questões foi aplicada a uma classe com 40 alunos. 15 acertaram as 2 questões, 25 acertaram a primeira questão e 20 acertaram a segunda questão. Quantos alunos erraram as 2 questões? Vamos lá. Vamos lá. Nós temos aqui, ó, uma avaliação de 2 questões foi aplicada a uma classe com 40 alunos. 15 alunos acertaram as 2. Lembrem-se que eu sempre falo para que vocês coloquem sempre a intersecção primeiro. Então, aqui está o 15, ó. Questão A, questão B. 2 círculos se interseccionando, porque são 2 questões, né? A e B. Então, identifiquei aí como A e B. Começando pela intersecção das 2, que são 15, ó. 15 alunos acertaram as 2. 25 acertaram a primeira. Então, dentro do círculo A, precisa haver 25 pessoas. Eu já havia colocado 15, faltou 10 para eu colocar aqui. E 20 acertaram a segunda, ou seja, em todo o círculo B, precisa haver 20 pessoas. Eu já havia colocado 15, me sobraram 5. E aí fala, né? Aí, quantos alunos erraram as 2 questões? Ou seja, esse 10 vai ser colocado quando eu descobrir, né? Lembrando que a avaliação de 2 foi aplicada a uma sala que contém 40 alunos, ó. A sala toda, 40 alunos. Então, se eu somar tudo isso aqui, ó, 10 mais 15 mais 5, vão me dar 30 alunos que estão aqui dentro.
E os alunos que erraram as duas são 10, porque 30 é o que falta para complementar aí o 40. Tudo bem? Alguma pergunta em relação a esse? Opa, Não, tá safe. vamos lá, deixa eu voltar aqui sem querer, eu tirei. Peraí, Camila. Ok. Pode falar, amor. Porque, eu não entendi, tipo, por que que você colocou, por que que você tirou 10? Por que que eu Sabe? tirei? Sei. É. Vamos ver se eu sei. Vamos lá, por partes, ó. Vamos imaginar que o círculo esteja vazio, tudo bem? Faz de conta que você não está vendo os números aí. Eu fiz lá o círculo A, que é a primeira questão, e fiz o círculo B, que é a segunda. Nós vamos começar a colocar aqui o que acertaram as duas. 15 alunos. Perfeito? Camila? Aham. Ok, 15 alunos. Aí, continuando. 25 acertaram a primeira. Então, nesse círculo A, precisa haver 25 pessoas. Eu já havia colocado 15. O que sobrou aqui para eu colocar são 10. Camila? Tá. Beleza, ok. Aí, e 20 acertaram a segunda. Já havia colocado 15, me faltam 5. Camila? Ok. Agora, esquece esse 10 aqui. Você não tá vendo esse 10 aqui fora, tá? Aí a pergunta do exercício é o seguinte: quantos alunos erraram as duas questões? Na sala, haviam 40 alunos. 40 alunos. Se eu somar o que está aqui, ó, se eu somar o que está aqui, vai dar 30. Então, 30 alunos acertaram a A, acertaram a B ou acertaram as duas. Os outros 10 não acertaram nenhuma delas. Por isso que eu coloquei o 10 aqui fora, ó. Esse 10 não tem nada a ver com esse, tá? Esse 10 é outra coisa, acho que foi isso que você se confundiu. Esse 10 aqui, ele é a diferença de 30 alunos para 40 que tinha na sala. Ah, tá, entendi. Ah, ok. Então, vamos lá, ó, só para finalizar. 10 alunos acertaram somente a primeira questão, 5 alunos acertaram somente a segunda, 15 alunos acertaram as duas e 10 alunos erraram as duas questões. Tranquilo agora? Perfeito? Alguma outra pergunta? Alguma dúvida? Ok, vamos agora a diagrama de... falta acho que uns 5 minutinhos para a gente encerrar. Acho que dá tempo de eu falar a respeito aqui, ó. Esse diagrama é um outro tipo de diagrama que não dá para usar o diagrama de Venn, porque eu envolvo duas características. Por exemplo, aquele produto que nós demos o exemplo lá, produto A, né, o sabão em pó A, sabão em pó B e C, eu só estou definindo o que é A, B e C. Eu não estou definindo que o sabão A, por exemplo, é de limão. O sabão B, ele é neutro. O sabão C, ele vai com amaciante. Eu não estou dando uma outra característica para o tipo de sabão. Por isso que a gente usa o diagrama de Venn. Esse diagrama de Carroll, que fala inglês, ou Carroll, como a gente lê em português, tanto faz, tá? Já envolvem duas características. Eu vou estar falando, nesse exemplo que eu dei, eu vou estar falando que numa pesquisa envolveram-se homens e mulheres, e ao mesmo tempo, entre os homens e mulheres, alguns usam óculos e outros não usam óculos. Então, é um exemplo que envolve duas características. Toda vez que envolverem duas características, eu não posso usar o diagrama de Venn. Eu tenho que usar esse diagrama que nós vamos montar juntos agora. Se por acaso, gente, acabar o tempo, eu vou sumir porque ele desliga automático. Aí eu retomo na próxima aula. Mas se não acabar, tá bom? Só precisa ficar achando que eu desliguei assim do nada. Porque quando der 40 minutos exatamente, ele vai desligar. Mas vamos ver se dá tempo. Ó, primeiramente, eu vou fazer esse quadradinho aqui, ó, onde eu tenho 4 linhas e 4 colunas. Sempre vai ser dessa forma, 4 linhas por 4 colunas. Agora, nós vamos colocar as identificações que eu tenho no problema. Eu vou ler rapidinho e vou colocar o que a gente tem que colocar aqui, já até antecipei. Das 35 pessoas reunidas em uma sala, sabe-se que 23 são do sexo masculino, 15 usam óculos e 6 são mulheres, que não usam óculos. Em relação ao total de presentes, qual é a porcentagem de homens que não usam óculos? Então, veja que são duas características.
Homens e mulheres, uma característica. Usam óculos ou não usam óculos. É a segunda característica. Então, eu preciso montar esse tipo de diagrama. Então, 4 colunas por 4 linhas. Agora, eu vou colocar aqui dessa forma, conforme eu vou acrescentando aqui, é assim que vocês vão colocar. Uma das características é pessoas que usam e pessoas que não usam óculos. E aí, no finalzinho, eu coloco o total. Aqui, eu vou colocar a outra característica. Ou são homens ou são mulheres. E o total novamente. É dessa forma que eu vou usar. Esse quadradinho aqui sempre em branco. Esse eu não vou usar. Então, vamos colocar as informações que apareceram no exercício aqui, ó. E eu vou colocando de acordo com o quadradinho da tabela. Das 35 pessoas reunidas em uma sala, ou seja, o total de pessoas nessa sala, 35. Então, eu vou colocar aqui, ó, 35. Nesse cantinho aqui, que é o total, tanto para homens e mulheres, como o total para usam ou não usam. 35 vem aqui, o total que está na sala. Sabe-se que 23 são do sexo masculino. 23 é o total de homens, então eu coloco aqui na coluna do total. 15 usam óculos. Então, o total de pessoas que usam óculos, eu coloco aqui, ó, 15. 15 usam óculos. Outra informação. E 6 são mulheres que não usam óculos. Então, 6 são mulheres que não usam óculos. É aqui que tem que ser, ó, não tá me dizendo nada de total. Aí, pronto. Aí, a pergunta em questão a gente vai fazer depois que completar a tabela. Aí, vocês vão colocar os valores, ó. Eu posso colocar um total aqui, né? Já que eu sei que eu tenho 15 que usam e um total de 35, então é só fazer a diferença e colocar aqui. Do mesmo jeito, também já posso colocar a diferença aqui, ó. Então, vamos lá. 15 mais 20, 35. Depois eu tenho 23 mais 12, 35. Agora, eu posso colocar a diferença aqui e posso colocar aqui também. Tanto faz, a ordem tanto faz que vai dar a mesma coisa. Então, eu coloquei aqui, ó. Eu tenho 12 de total, já tinha 6, faltaram 6, já coloquei aqui. E aí, eu coloquei aqui, ó, para completar. Se eu tenho um total de 15, me faltavam 9 homens. E aí, por fim, eu coloco esse, 14. Já feita a tabela, agora eu vou à pergunta que o exercício me fez. Em relação ao total de presentes, qual é a porcentagem de homens que não usam óculos? Então, homens que não usam óculos são 14. Agora, vamos ver que porcentagem ele se refere diante dos 35, porque 35 é o total de pessoas. 14 representa quantos por cento de 35? É essa a pergunta que ele fez. Então, vamos entender, ó. Se 100% representa 35 pessoas, quantos por cento representa o 14? É uma regra de 3 simples essa. Ó, 100% são as 35 pessoas. E quantos por cento são os 14? Só multiplicar em x aqui, gente, ó. 14 vezes 100 igual a 35x. Dividiu por 35, eu tenho um total de 40. Ou seja, daria 40. É só fazer 14 vezes 100 igual a 35 vezes x. E aí, é só dividir o resultado aqui, né? Que daria 1.400, dividido por 35. É uma regra de 3 básica essa aí. E aí, acharia os 40%. Ou seja, 40% do total são homens que não usam óculos. Ok? Tranquilo, gente? Tranquilo. Teve que ser um pouquinho mais rápido essa aí. Ok? Já vai encerrar já. Falta um minutinho só, na verdade. Pro. Oi? Voltando lá na imagem, só pra eu ver de novo, rapidinho. Tá. Vou ver se ainda dá tempo, tá, Gustavo? Peraí. Aí. Pode falar. Não, era só pra eu... só para você acompanhar? Tá. Essa aula, viu, Gustavo, tá sendo gravada, ela vai ser enviada para vocês pelo clipe também. Tá bom? Tá bom. Aí acho que fica mais fácil até de vocês tirarem dúvida. Tudo bem, Gustavo? Quer ver mais alguma coisa? Salve, Matheus do futuro. O quê? Obrigado. Ok, gente. Então, por hoje é só. Temos feriado amanhã e depois de amanhã.
Sexta-feira talvez tenha aula, tá? A gente está só verificando porque é ponto facultativo. Talvez Beleza. o colégio não entre nessa ideia de facultativo. Mas alguém entrou aqui só para eu ver.